Amém. Você pode respirar fundo aí, assim, ó. Mais fundo, irmão. E segurar e depois soltar devagar. Sabe, isso é um sinal de confiança. De que nós estamos confiando no Senhor. Que se Ele nos dá esse ar para respirar. E se você fizer isso daqui meio minuto, 5 minutos, 3 minutos, 1 hora, este ar vai estar aí para respirarmos. Então esse é o mesmo Deus que nos dá o ar para respirar, é o mesmo Deus que soluciona qualquer demanda que nós temos. É por isso que nós podemos deixar os nossos fardos diante dEle. É por isso que nós podemos deixar aquilo que pesa diante dEle. E eu quero ler um texto com você, se você quiser abrir a Bíblia, rapidamente, está em Josué 5. Eu fiquei um pouco aqui em dúvida, porque eu quero ministrar 3 palavras para você. Então, acho que o Felipe tem que me dar mais 2 oportunidades, os Filipes. Porque eu falei, eu estava com uma palavra à tarde no coração, à tardezinha eu estava com outra, chegou aqui eu estou com outra. O que vocês acham que eu faço? Falei, Senhor, olha, vamos ver se eu sei mesclar 3 palavras aqui, hein? Mas eu estou com uma que está sobressaindo as outras e eu vou começar por ela. E Josué capítulo 5 diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado, o que eles ouviram? Que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Então desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Deixa eu te falar um pouquinho deste contexto. Josué estava pegando a empresa dele, aquela empresa que havia sido prometida para Moisés, talvez a herança dele. E não só dele, ele estava levando tantos outros liderados para tomar posse das suas empresas, para tomar posse daquilo que Deus tinha confiado a eles. Deus havia dito para eles: olha, deixa os gigantes construírem coisas gigantes, porque depois eu vou pegar as empresas gigantes, os empreendimentos gigantes, e eles virão para suas mãos. E isso era uma promessa antiga, desde o Egito. Mas aqui Josué cruzou o mar, o rio Jordão, e ele estava exatamente ali nas campinas, perto de Jericó, e a Bíblia diz que ele estava em Gilgal. E o primeiro lugar que ele chegou, a Bíblia diz que eles estavam cansados. E se você voltar no capítulo 4, você vai ver isso, que eles estavam cansados e eles se espalharam ali pelas campinas. E eu quero te mostrar o que Josué faz ao entrar na empresa dele. O que Josué faz ao entrar naquilo que tinha sido prometido a ele por muito tempo. O que ele faz quando ele ganhou a licitação da terra e já estava lá com a mão na terra, mas talvez não tinha chego o orçamento ainda que ele precisava, o dinheiro que ele precisava. Então, sabe, esse texto fala muito comigo sobre diversas formas, e especialmente sobre quando nós queremos fazer crescer aquilo que está debaixo do nosso nome ou do nosso CNPJ. Eu vim aqui com uma palavra no coração, que antes de dizer um pouco mais, eu quero dizer para você. Eu não sei se você se lembra da oração de Jabes, da Bíblia, e depois você pode googlar ou conferir rapidamente aí, mas Jabes foi um homem que recebeu esse nome porque ele nasceu com muitas dores. A mãe dele falou: olha, para ter essa criança eu tive muitas dores. Ele fez a mãe dele sofrer muito. E então ele foi chamado de Jabes. E a Bíblia diz que ele orou quando ele era um homem adulto. Ele não aceitou a imprecação da sua mãe. Porque às vezes nós dizemos: a minha vida vai mal financeiramente porque minha mãe sempre disse isso, ou meu pai sempre disse aquilo. Mas Jabes orou e disse: olha, Senhor, ele teve uma atitude de humildade. Ele chega para Deus e fala: ó, meu Deus. Se você vai estudar o texto, você vai ver que ele se caiu ali nos pés espiritualmente de Deus e disse: ó, meu Deus, se o Senhor me livrar de todas essas dores que a minha mãe falou que eu tenho,
Porque o nome dele significava: por onde você passar... Ai, melhorou, estava com o microfone errado, né, gente? Por onde você passar, você vai causar dores nas pessoas. E então, ele falou: ó, meu Deus, livra-me de todas as dores que a minha mãe profetizou sobre a minha vida. Talvez eu e você tenhamos profecias negativas sobre a área financeira. Meu pai falava assim: olha, você precisa estudar, porque eu sou analfabeto, e você precisa ter pelo menos as coisas de comer. Mas a gente vai ser sempre pobre. Então, de repente, você carrega alguma palavra dessa sobre a sua vida. E essa é uma noite para nós renunciarmos. E Josué fez uma estrada para renunciar aquilo que era negativo sobre a vida deles. Aquilo que outros espias tinham dito que iria dar muito ruim. Josué faz um caminho. E Jabes também faz um caminho. Jabes faz o caminho de ir, orar e se humilhar. E dizer: Senhor, me livra das dores. Senhor, para onde eu passar, eu não quero trazer dores para as pessoas. E ele fala outra coisa: se o Senhor expandir o que eu tenho, se o Senhor multiplicar o que eu tenho, se o Senhor me fizer crescer. Essa é a oração de Jabes. E a Bíblia diz que ele se torna o mais ilustre de todos os seus irmãos. Ou seja, eu posso pedir pelo crescimento. Eu posso pedir pela grandeza. Eu posso pedir pela holding, eu posso pedir pela multiplicação, eu posso pedir, sabe, por um conjunto de CNPJs. Deus está interessado nisso, desde que isso esteja alinhado com aquilo que Deus tem como missão para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho um sonho, vou compartilhar com você, e eu acho que algumas pessoas aqui já sabem, mas como comunidade das nações, eu penso que nós ainda precisamos ser uma grande incubadora e aceleradora de empresas. Óbvio, tem que ser de pequenas empresas. De pequenas empresas. Por quê? Porque isso é expandir o reino de Deus. Isso é você dar oportunidade para outras pessoas. Talvez tenha alguém que está precisando só de 100 mil para rodar o seu negócio. E você tem lá 500 mil que você não sabe o que fazer disso. Então, tudo isso é sobre o reino, é sobre multiplicar, é sobre implementar, é sobre ajudar pessoas, porque talvez aquela Exo, aquela startup, aquela pequena empresa, sabe, se ela é acelerada por você, ela vai ter muito mais braços e pernas rapidamente. E então, Jabes pede por essa aceleração. Ele fala: se o Senhor me multiplicar, se a sua bênção estiver sobre mim. Ele não fala: eu quero que os meus parentes ricos me deem dinheiro, eu quero que os meus irmãos morram e que a herança deles fique para mim. Não, ele fala: se você me abençoar e se você me expandir. Então ele vai a uma única pessoa para garantir o seu sucesso. E hoje no mundo, você pode ir em 2 caminhos, e eu também, para garantir o nosso sucesso. Nós podemos pegar o currículo do mundo, ou nós podemos pegar o currículo de Deus. Nós podemos pegar o currículo do planeta Terra, ou nós podemos pegar o currículo de Deus. Eu posso ser acelerado pelo planeta Terra, ou eu posso ser acelerado pelo reino de Deus. E ambos podem conferir um sucesso para você, só que um sucesso duradouro com uma plenitude, e outro, às vezes, é um sucesso que quando a gente despenca lá de cima, quebra tudo, cai tudo, e precisa começar outra vez. E sabe... os métodos não são ruins, mas nós precisamos selecionar os métodos que são morais, que têm a ver com a nossa empresa, que têm a ver com a filosofia de vida que Deus tem chamado você para viver. E Josué faz isso. Ele entra naquela terra e ele fala: eu aprendi algo com Moisés. Durante aquele deserto só sobrou a mim e a Caleb, e nós aprendemos uma coisa, né, Caleb? Nós aprendemos que quando nós chegamos num lugar, a primeira coisa que nós vamos fazer é um altar. E se você voltar no capítulo 4, você vai ver que a primeira coisa que Josué faz é com as pedras que eles recolheram no meio da jornada, no meio do rio. Será que você tem alguma pedra que jogaram na sua vida? Alguma coisa que podia atrapalhar a sua caminhada? Né? Eu só quero fazer uma comparação. Será que você tem algum processo? Será que você tem alguma coisa que talvez seja uma coisa que parecia mais impedir você na jornada? Josué pega aquelas pedras que faziam parte da jornada e ele constrói um altar. Esta é uma noite de construir altar.
Esta é uma noite de pegar tudo aquilo que doeu para nós emocionalmente, ou economicamente, ou financeiramente, ou relacionalmente, e deixar aqui no altar. Essa é uma noite para dizer: Pai, eu quero deixar as minhas conquistas, e eu quero deixar os meus fardos aqui no altar. E essa representação de Josué é tão incrível, porque ele fala: olha, nós vamos fazer um altar, e nós vamos adorar a Deus. Sabe, aquela terra tinha sido prometida há muitos anos. Eles já estavam com 80 anos quando eles chegaram ali. Mas eles não comeram do fruto da terra, eles não beberam da água. A Bíblia não fala que eles fizeram nada disso. A Bíblia diz que eles primeiro fizeram um altar. Sabe, existe uma prioridade quando eu quero colocar a minha empresa, o meu casamento, a minha vida sobre um sucesso guiado pelo Espírito Santo. E aí ele faz aquele altar. E a Bíblia fala em seguida sobre esse texto que eu li para você aí em Josué 5. Que quando o povo daquela terra sabe que as águas haviam secado e que Josué e aquele povo havia passado, eles ficaram com seus corações esmorecidos. Eles ficaram com seus corações derretidos. Eu vim aqui para te dizer algo. As pessoas que estão observando você, ou os seus concorrentes, ou as pessoas que não querem o seu bem, eles estão com o coração derretido, mas eles não vão admitir isso. Eles estão com o coração derretido de ter visto você passar pela pandemia, pela pós-pandemia, você passar pela crise econômica que teve no final do ano, no início do ano, e você ainda se dizer um empresário ou um empreendedor. Então, sabe, eles já estão assustados com o seu posicionamento de dizer: numa quarta-feira, eu vou adorar a Deus pelos meus negócios. Eu vou buscar a forma certa de fazer negócios. Então, você pode não perceber, você pode não enxergar, você pode não ver na rede social deles. Mas eles já estão com o coração desmaiado. Sabe por quê? Por ver que você permaneceu apesar de. Então, eu quero dizer parabéns para você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por você ter permanecido no seu monte, apesar da economia, apesar talvez dos protestos, apesar talvez dos processos, apesar talvez de uma licitação que você não ganhou, apesar de qualquer coisa, você permaneceu. Você não jogou o seu manto fora. Você não jogou o status que Deus te deu para transformar a terra fora. Você disse: eu continuo me chamando por empresário ou por empreendedor. Então, eu penso que essa é uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre aqueles que estão permanecendo em tempos difíceis. A terceira coisa que Josué faz em Gilgal é a Páscoa. Você fez a ceia domingo passado, senão você vai chegar em casa hoje, você vai fazer a ceia. Aliás, eu acho que você poderia fazer a ceia hoje à noite. A gente pode combinar de fazer e eu faço lá em casa também. Por quê? Porque ele celebra a Páscoa. Então, ele está celebrando que a dependência dele está no sangue de Jesus. Porque a primeira Páscoa foi aquela Páscoa que ungiu os umbrais da porta. Então, eles aprenderam sobre a Páscoa. Então, ele está aqui dizendo: olha, a minha dependência não está na minha força. Eu estou fazendo uma aliança com aquele que é mais forte do que eu. Eu estou dizendo aqui que todos esses inimigos que estão na terra que é minha, porque a terra era deles, mas a terra estava cheia de inimigos. Os gigantes ainda estavam lá. Então eu quero dizer, Senhor, que eu não vou na terra no meu nome, eu vou no seu nome. E todas as vezes que você propõe uma ceia e que você faz uma ceia, você está ali na mesa da comunhão, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e dizendo: Senhor, eu aceito tudo que a cruz conquistou para mim. Eu aceito os conselhos do Espírito Santo. Eu aceito a visão que você, como Pai, tem me dado. Então eu estou colocando diante de ti, mesmo que eu esteja como o Salmo 23, cercado num vale da sombra da morte. Mesmo que eu esteja num vale de cheques devolvidos, num vale de processo, num vale, sabe, de protestos, mesmo que eu esteja num vale com o saldo negativo, eu vou fazer aqui uma mesa na presença dos meus inimigos. E a Bíblia diz que quando nós fazemos essa mesa, para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Ele enche a minha vida, Ele enche a sua vida, e o nosso cálice transborda.
Então Josué fez isso. Ele falou, olha, nós poderíamos, cair aqui matando, como diz o mineiro, para esse lugar, para aquele lugar, e a gente podia aproveitar, mas não, primeiro nós vamos fazer alguns protocolos. Primeiro nós vamos construir um altar, nós vamos santificar essa terra. Segundo, nós vamos fazer a ceia. Na verdade, segundo, nós vamos circuncidar. Eu pulei um aí. Terceiro, nós vamos fazer a ceia, que é o que eu já falei para você. Mas vamos voltar. No texto que eu li para você, Deus fala para ele, olha, você precisa fazer facas de pederneira e circuncidar o povo. E circuncidar significa o que para nós hoje? Significa tirar tudo aquilo que não pertence com essa estação atual na minha vida. Existem coisas que pertenceram a você enquanto você andava no deserto. Existem coisas que pertenceram a você enquanto você não tinha entrado nessa geografia deste mercado. Então, nós precisamos tirar coisas velhas para ocupar os territórios novos. Existem talvez vestes, formas de fazer negócio. Gilgal significa exatamente rolar a pedra. Então, na hora que eles estavam circuncidando, eles estavam rolando as pedras, as coisas que não deveriam continuar na vida deles. Eles estavam ali dizendo, existem partes de processos que falamos, que pensamos, que negociamos, que emprestamos, que vendemos, que não faz mais parte. Ou seja, Deus estava propondo para eles uma inovação e isso ia ter uma marca. Era a marca de deixar processos antigos para trás. E depois eles fazem o quê? Depois eles fazem a Páscoa, que é o que eu acabei de dizer para você. E depois disso, acontece algo fantástico. Depois que eles fazem a Páscoa, eles podem comer do fruto da terra. Ou seja, depois que eles fizeram protocolos de dizer quem era o Deus deles, a quem eles serviam, de quem eles dependiam, o maná cessou e eles comem do fruto da terra. E quando eles comem do fruto da terra, no outro dia, numa madrugada, Josué vai para a frente de Jericó. Porque eles estavam ali, mas a cidade mais fortificada e primeira era Jericó. E eles precisavam fazer algo para destruir aquela cidade. E a Bíblia diz que ele está em frente aos muros de Jericó, olhando para os muros de Jericó. Ele estava ali, talvez, pensando, Senhor, qual é o próximo passo? Talvez você e eu estamos nesse março, falando, Senhor, poxa, eu tenho aqui, olha, essa fatura, sei lá, de 500 mil, de 1 milhão, de 50 mil, de 30, de 10, de R$1.000, e eu não sei como é que eu vou. Eu soube como é que eu passei o Jordão, porque o Senhor fez um milagre, mas agora eu estou diante de Jericó e não sei como derrubar esse muro. Essas muralhas com 7 metros de profundidade, eu não tenho ideia, nós não temos armas de guerra para fazer isso. E a Bíblia diz algo incrível que você pode olhar no texto. Josué olhou para o alto, ele estava olhando para os muros. Quando eu estou com o meu olhar aqui nas circunstâncias humanas, no jornal, na conta bancária, de repente eu tenho ideias da terra para resolver as situações. Quando eu estou olhando aqui linearmente, mas quando eu elevo os meus olhos para o alto de onde me vem o socorro, a Bíblia diz que ele viu o príncipe do exército de Deus. E ele fala, vem cá, você é por nós ou você é contra nós? E ele fala, eu sou por vocês. E eu quero que você tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando, a empresa que está nas suas mãos, o casamento que está nas suas mãos, o relacionamento que está nas suas mãos, sabe, a superintendência que está nas suas mãos, é uma terra santa. É isso que o príncipe do exército de Deus diz para ele, olha, esse lugar geográfico que você está é uma terra santa. Este lugar geográfico que você está da sua empresa, que você está da gestão, ou que você está no online, é um lugar santo. Então tire as sandálias dos seus pés. E tirar as sandálias dos pés significa, não se baseie nas estruturas humanas. Não se baseie nas estratégias humanas de olhar linearmente e de pensar assim, olha, o banco tal está dando melhor financiamento, o outro está dando melhor financiamento, ou então é melhor vender tudo, ou então é melhor fazer uma junção de empresa, ou então é melhor mudar do país. Ele fala, olha, tire as sandálias, porque os sapatos é aquilo que protege os nossos pés.
O sapato é aquilo que tira, que impede que os outros vejam as imperfeições dos nossos pés. As unhas sem fazer, no caso das mulheres ou dos homens. Outras coisas, que o homem não faz unha, eu acho, entendeu? Então, mostra ali o seu estado natural. Então ele fala, tire as sandálias dos seus pés, tire qualquer coisa que você queira proteger. Fica vulnerável mesmo, porque este lugar que você está é um lugar santo. Então quando eu e você aceitamos este convite, diante da nossa empresa, da nossa terra, da nossa fazenda, do nosso casamento, do nosso empreendimento, de tirar os sapatos, de ficar vulnerável e de depender do príncipe do exército de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber a estratégia para prosperar. Então, receber a estratégia para o sucesso ou para prosperar é um caminho de comunhão. É um caminho de protocolos na presença de Deus. É um caminho de entrega. É um caminho de se circuncidar. É um caminho de fazer altar, de oferta, de adoração, de proclamar palavras pela madrugada. É um protocolo de fazer santa ceia, de dizer, Senhor, eu dependo de Ti. É o sangue de Jesus que vai impedir os prejuízos da minha empresa. É o nome de Jesus que vai impedir os maus negócios na minha empresa. E quando, sabe, os nossos olhos saem das circunstâncias, saem do medo, saem da opressão, saem daquilo que você viu 1000 cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas quando os nossos olhos estão no Senhor, quando os nossos olhos falam, olha, eu vou me guiar pelaquilo que o meu Pai está me mandando fazer. Você lembra como era o sucesso de Jesus? Jesus fala, eu vou fazer o que eu vejo meu Pai fazer. Eu vou falar o que eu vejo meu Pai falar. Então, sabe, hoje esses são os passos ainda para nós, que quando nós olharmos para os céus, virá estratégias. E é tão interessante, que quando você vai ver o texto, eu acho que essa palavra estava bem dentro de mim, que eu nem dependi de passar o dedo aqui para você. Então, acho que ela era para você mesmo. Ou se não era, ela era para mim. Talvez eu tenha que falar ela para mim outra vez. Mas então, deixa eu dizer, quando você vai ler o texto, a Bíblia diz que aquele príncipe dos exércitos de Deus, ele tinha uma espada desembainhada, uma espada nua. E você sabe o que significa essa palavra espada ali naquele texto? Significa uma estratégia. E se você vai ler a história seguinte, não é com espada que eles vencem Jericó. Eles vencem Jericó com uma estratégia. Então eu vim aqui nessa noite para dizer a você, que Jabes orou e pediu uma estratégia para Deus. Que Josué estava ali descalços, dependente diante de Jericó e recebeu uma estratégia. A estratégia era, olha, não tinha nada a ver com guerra. Talvez a estratégia que você está buscando não tenha nada a ver com dinheiro, nem com o empréstimo, nem com o documento que você está para assinar amanhã, nem para a venda da empresa que você está para fazer essa semana. Talvez não tenha nada a ver com isso, porque ele derruba Jericó, não com as estratégias de guerras humanas. Aquele príncipe fala para ele, olha, agora você vai dar por 6 dias, você vai dar voltas ao redor da cidade. E no 7º dia, você vai dar 7 voltas, e na última volta, você vai gritar. Olha só que estratégia. Se alguém dissesse para você ir lá ao redor do BRB, ou do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, dar 7 voltas e gritar, porque o financiamento ia cair por terra, ou os juros iam cair por terra. Pois é, talvez Deus esteja apontando para você uma direção tão louca quanto apontou para Josué. E você está dizendo, isso é coisa do outro mundo. É coisa do outro mundo mesmo, é coisa do mundo sobrenatural de onde eu e você viemos. Então, sabe, eu vim aqui com isso no meu coração queimando para você. Que Deus quer alargar as suas fronteiras. E que Ele só está esperando os nossos gestos de humildade. O JB pregou domingo. Se eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, Ele me exaltará. Mas é Ele que me exaltará. Não sou eu que vou me exaltar. Não sou eu que vou buscar o caminho da exaltação. E esse príncipe do exército de Deus mostra para Josué qual é o caminho. E talvez Deus esteja
chamando a sua atenção, a minha atenção, para um caminho não convencional, para um caminho muito diferente daquilo que você fez até aqui. Vem cá, Josué ainda não tinha vencido nenhum outro povo no deserto, nem quando saíram do Egito, nem quando atravessaram o mar, nem quando atravessaram o Jordão cantando. Não foi assim que ele tinha vencido, dando 7 voltas, aliás, 7 voltas em silêncio e gritando na última. Então, muitas vezes, nós não vamos para a nova fase, porque nós não tiramos as sandálias dos pés, porque nós queremos ficar firmes sobre aquilo que deu certo. E sabe, é incrível, quando você vai ver em Efésios, é parte da outra palavra que eu tinha para você, a palavra método é a mesma palavra para designo. Método é uma estrada. E sabe, inclusive, Deus nos adverte, o apóstolo nos adverte, aliás, dizendo, olha, os desígnios do inimigo, ele quer cumprir sobre você. Então, sabe quem usa a mesma estrada, o mesmo método, o mesmo protocolo? Não é o Pai das Luzes. É uma outra pessoa. O Pai das Luzes vai usar variações diferentes. Vai usar status diferentes. Vai usar estradas diferentes. Vai usar combustível diferente. Para você ver isso, você pode olhar os milagres de Jesus. Ele ressuscitou sempre da mesma forma? Ele curou sempre da mesma forma? Ele supriu sempre da mesma forma? Não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer tratar a você e a mim, a sua empresa e a minha de uma forma individual. Ele será para você o que você esperar que ele seja. Ele trará para você o que você esperar que ele possa trazer para você. Porque tudo tem a ver com quanto nós vamos nos circuncidar. Tudo tem a ver, obrigada, tudo tem a ver com o quanto nós vamos fazer a Páscoa e ter a mesa da comunhão com Ele. Tudo tem a ver com o quanto nós vamos tirar as sandálias dos nossos pés. Sabe? Então, eu sei que tantas vezes nós pensamos no início do ano, a gente precisa fazer um novo network. Nós precisamos estar num outro mastermind. Nós precisamos escolher uma outra metodologia. Nós precisamos fazer um benchmark em alguma outra empresa. Tudo isso é importante, mas isso não é o principal. O principal é quando eu e você tiramos a sandália dos pés. É quando eu e você dizemos sim. A nossa empresa é santa. Sim, o que Deus nos deu vai multiplicar e vai prosperar. Sim, aquilo que Deus nos deu vai expandir e vai crescer. Sim, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Antes de aplicar esse método, antes de fazer esse benchmark, antes de fazer essa junção, antes de ir para essa próxima etapa. E eu creio que Deus, nesse março, está te chamando para isso, me chamando para isso. Quando o Felipe comentou, segunda-feira, eu falei, sim, eu quero estar lá com vocês. Porque no meu coração está queimando que Deus tem todo o sucesso que você deseja. A Bíblia diz o seguinte, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho sobre você. E eu tenho pensamentos de quê? De paz. Eu tenho pensamentos de prosperidade, para dar a você o final que você está desejando. Só que existem processos, e nós não vamos poder negociar esses processos, como o dízimo, como a circuncisão, como a Páscoa, como, sabe, se livrar da ofensa. Se nós estamos ofendidos com os nossos parceiros comerciais, isso é uma pobreza para nós. Isso vai parar os recursos sobre a nossa vida. Porque quando nós perdoamos, nós estamos liberando a bênção e recebendo a bênção. Então eu queria que você fechasse os olhos nessa noite. E que você pudesse pensar na empresa que Deus te deu, na eira que Deus te deu, na terra que Deus te deu, na startup que Deus te deu. Ou que, sabe, você talvez está fazendo processos do Sebrae ainda, para abrir a sua empresa, e que muito bom isso que você está fazendo. Ou talvez você só tenha uma ideia ainda, o planejamento. Eu não sei em que estação você está com a sua empresa, ou talvez você herdou a empresa dos pais. Mas eu quero pedir que agora você possa orar e dizer, Senhor,
Eu preciso pegar pedras que jogaram na minha empresa através das redes sociais ou através de outros clientes. E eu quero deixar essas pedras diante de Ti aqui, construindo um altar nessa noite. Eu quero, Pai, deixar aqui os fardos que eu vinha carregando, a culpa por ter feito um investimento errado, um negócio errado. E eu quero deixar diante de Ti. E, Pai, eu quero circuncidar da minha vida tudo aquilo que eu agreguei e que eu sabia que estava te desagradando. Talvez você está em uma enrascada, como diz os mineiros, porque você fez uma sociedade e você sabia que não deveria fazer. Ou você fez um investimento porque você teve uma boa ideia, mas não era a ideia de Deus. Então peça perdão nessa hora. A circuncisão é essa hora que nós vamos tirar de nós o orgulho de dizer, eu tive essa ideia, eu fiz essa ideia e cheguei até o final e fui bem sucedido. Sabe, Deus está nos chamando para tirar esse apoio que nós estamos crendo na nossa própria força, ou talvez no sobrenome da nossa família, ou talvez porque somos a primeira loja no setor, ou porque talvez aplicamos corretamente a primeira vez. É tão incrível os processos de Deus, que se você continua lendo o livro de Josué, eles derrubaram as muralhas de Jericó, eles invadiram a cidade, eles tomaram conta daquela cidade, porque eles receberam uma estratégia de Deus. Mas logo em seguida vem uma pequena guerra que é sobre a cidade de Ai. E sabe o que acontece? Eles perdem, porque eles não vão a Deus para perguntar a Deus como fazer para tomar Ai. Eles pensam que como eles foram muito bem sucedidos em Jericó, eles poderiam, sabe, ficar em cima do seu sucesso e não tirar mais as sandálias dos pés e não buscar a Deus. Sabe, se eles destruíram algo tão grande, se eles fizeram um investimento e deu tão certo, ou se eles multiplicaram os seus recursos e deu tão certo, por que não daria certo agora naquela cidade satélite menor ou naquele estado menor? Mas sabe, Deus quer que sempre nós possamos vir a Ele, construir altares, tomar a ceia, fazer a Páscoa, nos circuncidar e tirar as sandálias do nosso pé. Tirar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso jeito de ser e de fazer. E de dizer, ano passado eu fiz assim e deu certo. Eu vou simplesmente repetir. Eu vou simplesmente fazer igual. Não, Deus está nos chamando para fazer de formas diferentes, sabe? Porque o Espírito Santo é aquele que pairava sobre a face da terra quando a terra era sem forma e vazia. E Ele, sabe, trouxe a frequência para fazer todas as coisas funcionarem. Então Ele pode trazer a frequência sobre o nosso caos para fazer funcionar. Quer em Jericó, numa grande guerra, quer para atravessar o Jordão, ou quer numa pequena empreitada como Ai. Então, Pai, nessa noite nós oramos. Humildemente nós queremos orar como Jabes. Pai, nos perdoa por ter acreditado tanto tempo em palavras malditas que os nossos pais disseram, ou as nossas mães, ou os nossos tios, ou os nossos avós, ou que nós mesmos entronizamos dentro de nós, porque deu algo errado na nossa vida, porque fomos traídos, porque não recebemos aquele valor. Ah, Pai, nos perdoa. Sabe, está vindo ao meu coração que talvez para alguns aqui, você precise liberar pessoas que devem você. Você está pedindo a Deus causas milionárias, e você está retendo pessoas que devem a você alguns reais, alguns R$1.000. Sabe, essa palavra saltou ao meu coração. Que talvez a circuncisão que você precisa fazer nessa noite é liberar pessoas que estão te devendo quantias infinitamente menores do que as quantias que você está pedindo para Deus. Isso é circuncidar, isso é ter misericórdia, isso é tirar as sandálias dos pés e dizer, Senhor, eu vou depender de Ti. Então, Pai, nós como pais e mães de estruturas, de instituições, Senhor, de ministérios, de empresa, nós queremos ser aqueles que vamos implantar a cultura da honra, como o Felipe falou aqui.
Nós vamos implantar a cultura da honra, não da desonra, não a cultura do medo, não a cultura, Senhor, da exposição, não a cultura da competição. Mas como pais e mães, nós vamos chamar os filhos para a mesa e nós vamos dizer: que tal, ao invés de competir, vocês se juntarem por um produto melhor? Nós vamos chamar os gestores para a mesa, os supervisores, Senhor, nos dê graça para isso, para aproveitar o dom e o talento de cada uma e de não permitir apenas aquela competição de forma negativa. Mas como pais e mães, nós queremos ser os Josués, que vamos ficar diante de Jericó, mas vamos olhar para cima e ter encontros sobrenaturais com estratégias sobrenaturais. Eu queria que você ficasse de pé e que você começasse a orar agora por estratégias sobrenaturais. Você está aqui na presença de Deus. Você está aqui na presença de irmãos que adoram a Deus. E enquanto, tiver um refrão de uma música aqui, eu queria que você estivesse pedindo ao Senhor por uma estratégia, que você olhasse para o alto e pedisse a Deus: Senhor, qual é o próximo passo? Talvez você marcou uma reunião amanhã e você vai ter que cancelar essa reunião, porque Deus te deu uma outra instrução. Talvez você disse que iria assinar aquele contrato ou aquele acordo, ou que você ia demitir aquele colaborador, e talvez você tenha que voltar atrás, porque Deus está te dando uma outra direção hoje. Então, não vamos ser o nosso coração endurecido, mas vamos ouvir o que o Pai das luzes tem para nos dizer nessa noite. Pai, Tu tens o direito de vir e falar conosco. Nossos corações e nossa mente estão abertos para ouvir as Suas instruções nesta quarta-feira, para as nossas empresas, para os nossos empreendimentos, para os nossos casamentos, para as nossas famílias, para o nosso dinheiro.